Olá, amigos e amigas que acompanham os meus vídeos. Hoje eu venho meditar na palavra de Mateus, versículos 10 e 11. Mas antes de falar sobre essa palavra, eu quero dizer o porquê que eu estou falando nessa palavra. Jesus, ele costumava falar com as pessoas, com o povo, por parábolas. O povo que vinha até ele, muitos que queriam cura, libertação e essas coisas. Ele costumava falar por parábolas. Mas você já parou para pensar o porquê que ele falava por parábolas? Veja só o que diz aqui nos versículos 10 e 11 de Mateus 13. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado o conhecer dos mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Mas veja que até os discípulos viram que Jesus falava por parábolas, até eles estranharam por que ele fala por parábolas. E Jesus falou que a eles era permitido conhecer as parábolas, tanto que Jesus explicava para os discípulos depois o que as parábolas significavam quando eles não entendiam. Então, mas por que será que Jesus falava por parábolas ao povo? Assim, o povo que vinha até ele nesses momentos em que ele falava por parábolas, muitos não estavam interessados verdadeiramente em segui-lo. Não estavam interessados verdadeiramente nele. Muitos estavam ali para receber uma cura, uma libertação de alguém, da família. Muitos não, a maioria estava ali por um milagre e não pelo próprio Senhor Jesus. Mas os discípulos não, os discípulos seguiam Jesus, os discípulos estavam onde Jesus estava. E tá aí o porquê de que eles não tinham o conhecimento da parábola. Para eles não era revelado e para os discípulos eram. Isso a gente pode jogar até para os dias de hoje. Os discípulos somos nós que estamos andando na presença de Deus, que buscamos ao máximo ser pessoas que agradem a Ele, andar na presença dEle. Claro, ninguém é perfeito, então a gente erra, porque todo mundo erra. Mas nós que buscamos a perfeição para agradar a Deus, nós que buscamos ganhar almas para Deus, você que é filho, nós que somos filhos de Deus, nós que seguimos a Jesus, negamos as nossas vontades, a nós é revelado as palavras, e não é falado por parábolas. Nós somos a figura do discípulo e a figura das pessoas que Jesus falava por parábola ao povo. São as pessoas que estão na igreja, às vezes, na maioria das vezes, não buscando a Jesus, mas buscando a cura, buscando a libertação de um parente, do marido, do filho, mas não entendem que não tem que estar ali só para buscar a bênção, mas também o abençoador. Essas pessoas são as pessoas que ficam pouco tempo na igreja, ficam um tempo, 2 tempos, depois que elas conseguem receber a sua bênção, sorrateiramente elas saem da presença de Deus, elas saem da igreja. E a essas pessoas não foi revelado o que a nós foi revelado, a importância da salvação, porque nós que permanecemos, nós entendemos que Deus tem muito mais para a gente do que apenas uma cura, uma libertação. Talvez você realmente chegou na igreja só querendo a cura, só querendo libertação, só querendo algum benefício, mas a você foi revelado. E nós que seguimos a Deus, somos os discípulos, a nós é revelado as promessas, a vontade de Deus. A nós não é falado por parábolas como as pessoas que às vezes nem estão, pessoas que estão na igreja, mas não procuram ocupar o seu tempo com Deus. Pessoas que estão na igreja, mas que não obedecem a Deus, não procuram fazer coisas para agradá-lo. A nós foi revelado
e a eles não. Talvez você leia sempre essa palavra. Jesus falava com eles por parábolas e não entendia. Mas sabe por que aos discípulos, a nós que seguimos, é dado o conhecer? Porque nós estamos ali querendo conhecer o caminho da salvação. Então a nós é explicado as coisas. Já as pessoas que estão ali por benefícios, mesmo que fosse explicado a elas, não iriam ligar, não iriam dar o valor que nós que estamos ali querendo a nossa salvação damos. Entende? Pessoas que estão ali pelo abençoador e não pela bênção e não pelo abençoador. Às vezes essas pessoas elas não entendem o porquê que elas têm que obedecer de uma forma ou de outra. Elas não entendem por que tem que dar o dízimo. Elas não entendem por que não pode, por exemplo, mentir. Para elas não foi revelado porque elas não estão ali buscando verdadeiramente ser para Jesus algo que o agrade. Elas estão buscando a bênção, assim como o povo dessa época. Nessa época, essas multidões que ouviam Jesus, a grande maioria queria cura, libertação, mas os que realmente seguiam Jesus, que eram seus discípulos, sabe, as mulheres que o seguiam, elas tinham entendido que ele era o Senhor e que dele elas poderiam não tirar apenas uma cura, uma bênção, mas poderiam tirar o conhecimento da sabedoria para saberem como andar retamente diante de Deus, assim alcançando a salvação delas. Então, se sinta feliz se você está há muito tempo já, ou você que não está há muito tempo, mas você não pensa em sair, você busca agradar a Deus, você tem buscado estar na presença de Deus. A você será revelado os mistérios de Deus, mesmo que talvez hoje ainda você não entenda muito bem a Bíblia. Quando você lê, você pode ter certeza que se você procurar agradar a Deus, se você procurar andar no caminho de Deus, procurar fazer a sua parte, Deus vai se revelar para você. O Espírito Santo vai revelar os segredos e os mistérios de Deus para você. Essa é a minha palavra de hoje. Até o próximo vídeo.